Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte do estudo de hoje, segunda parte que dedicamos ao estudo da obra Nosso Lar, hoje com o capítulo 47, A Volta de Laura. Na semana passada, estudamos com muita alegria e com muito sentimento a programação de retorno às lides terrestres, à labuta terrestre da mãe do nosso querido André Luiz. Mãe que não tem identificação, né? Lembra? Ela não tem o nome revelado. E a mãe do André Luiz, ela nos informa que ela receberá novamente o antigo marido como marido e as duas amantes que o obsediam no plano espiritual como filhas, justamente para resgatá-las. Tanto é que o capítulo é intitulado Sacrifício de Mulher. Sacrifício de Mulher. E o pai do André Luiz e as nossas irmãs amantes que se ligaram e que participaram dessa obsessão no plano espiritual, eles não tiveram a reencarnação programada. A reencarnação foi obrigatória, foi compulsória. Do tipo assim, acabou a brincadeira. Você vê que interessante? Acabou a brincadeira. Chega uma hora que os benfeitores espirituais, tomara não seja o nosso caso, os benfeitores espirituais têm que agir com energia. Eles agem com brandura o tempo todo, mas quando tem que ser enérgico, eles são. Sempre com o objetivo de impedir que nós prossigamos ou agravemos a nossa situação. As nossas condições. Não há nenhum tipo de violência aí. Há a necessidade de se estabelecer um pouco de bom senso, de clareza, né? Porque às vezes nós perdemos o fio da meada e cometemos desatinos. Então a compulsoriedade chega exatamente para impedir que agravemos ainda mais a nossa situação. Sem dúvida. E a mãe do André, o Afonso, ela nos explica naquele capítulo, no capítulo anterior, que algumas vezes os espíritos são obrigados a reencarnar porque é preciso que se tenha um mínimo de entendimento e um mínimo de progresso moral para você poder programar a sua reencarnação. E eles encontravam-se lá no plano espiritual, eles encontravam-se praticamente destituídos de consciência, numa situação deplorável do ponto de vista psíquico, do ponto de vista da moralidade completamente pervertida, vamos dizer assim. Eu estou dizendo o termo pervertida não necessariamente no âmbito sexual. É em todos os âmbitos, em todos os sentidos. E um outro detalhe aqui que eu me recordei e que merece um comentário breve é que o nosso querido André Luiz, ele faz uma autopsicanálise nessa obra. Ele conta os detalhes da vida dele no plano espiritual. Todos nos recordamos daquele encontro dele com aquela garota que estava
destituída da visão, que agora me fugiu o nome dela, peraí que eu já acho o nome dela, Elisa, e que ele se encontrou com ela lá nas câmaras de retificação, e ela entrou no mundo espiritual cega por causa da sífilis terciária, né? Da sífilis num estado mais avançado. E ele participou da inversão de valores que a vida dela teve, porque ele foi um dos iniciadores da atividade sexual, que depois ela resvalou para o lado da prostituição. E a prostituição lá no início do século XX, evidentemente que expunha com mais relevância as pacientes a terem contato com essas doenças sexualmente transmissíveis. E imaginem vocês, não havia antibiótico na época. Penicilina é só depois da década de 40. Depois da Segunda Guerra. Que é o Alexander Fleming, né? 1940 e em diante. Que, aliás, é uma bela história, por sinal. Muito bem. E o que eu queria dizer é que o André Luiz, ele faz essa autopsicanálise praticamente na obra toda, e ele não tem vergonha. Eu fico imaginando ele não tem vergonha de falar que, embora a mãe dele encontrasse em planos espirituais muito elevados, o pai havia falido moralmente, havia falido espiritualmente, e ainda acompanhado de amantes, que essas amantes contribuíram, lógico que ele também facilitou, né? O pai dele facilitou, contribuíram para a derrocada espiritual desse nosso irmão. Evidentemente que nós estamos apenas fazendo comentário, porque nós também reconhecemos que nós somos falíveis e que nós, talvez, se estivéssemos no lugar do pai do André Luiz, talvez tivéssemos falido em condições até piores. Até piores. Então eu quero deixar bem claro isso. Mas eu admiro o André Luiz porque ele não tem vergonha de expor tudo isso. E faz com o desejo muito claro e objetivo de nos ensinar. Então ele se expõe para nos prestar um benefício. Exatamente. Muito bem. E aí, logo depois da programação reencarnatória da mãe do André Luiz, então vem esse capítulo, A Volta de Laura. Não só minha mãe, diz o André Luiz, se preparava para regressar aos círculos terrenos. Também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Departamento de Contas, vocês viram que está com letra maiúscula. Ou seja, temos contas a prestar, sim, senhor. Temos contas a prestar, sim, senhor. Aqueles que acham que não estão equivocados, estão iludidos. Pois não, Afonso? Mais uma vez, eu chamo a atenção dos nossos amigos que nos acompanham, porque às vezes fazemos uma ideia muito equivocada da vida espiritual, de que não teria absolutamente nenhum acompanhamento, que tudo seria livre. E não é bem assim. Nós temos compromissos, tarefas,
trabalho, responsabilidade. E o resultado disso é contabilizado. Quanto você se dedicou, quanto você conseguiu atender, quanto você dispôs do seu tempo em benefício do próximo, tudo isso fica ali minuciosamente anotado. É bom a gente lembrar disso. Em capítulos anteriores, né, a ministra veneranda é revelado que ela tinha, não sei se era mais de 1 milhão de horas, não sei se você lembra, agora era eu me esqueci o número. Bem expressivo, Sabe, um número de horas assim absurdo. E nós até fizemos as contas que seriam mais de 60 mil dias de 24 horas. E eram serviços ininterruptos de amor ao próximo. A ministra veneranda, que é a mesma Santa Isabel Santa, né, da Espanha, né, aquela que foi a rainha Isabel. E parece que ela é responsável pelos destinos espirituais das terras de língua portuguesa e espanhola, né? O Chico fala que sim, e tem uma outra atividade que agora me fugiu, mas é nesse sentido. Ainda, quando eu falo Chico, ainda baseado nas informações do Geraldinho. O Geraldinho Lemos é que tem tudo isso na ponta da língua. É 1 milhão, viu, Marcelo? 1 milhão de horas, né? 1 milhão. Isso aí. Até aquele momento, tá aqui, em que foi escrito o livro. O livro, que foi publicado em 43. De lá pra cá. Imagina. E o interessante é ele colocar o departamento de contas, vai revelar o número de horas que ela trabalhou, que ela se dedicou, agora em relação aqui a nossa querida Dona Laura, a mãe de Lísias. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Eu imagino, né? Você imagina alguém que você já fez amizade lá no mundo espiritual, está acostumado, né? Imagina lá, o André tá toda hora lá com o Tobias e com a Narcisa. Aí a Narcisa fala, André, agora até mais, fui, né? Ou seja, eu vou reencarnar. Então, quer dizer, pro André vai ser um choque, porque, poxa, ele vai se separar, né, da Narcisa e do Tobias, né? Que se o Tobias fosse reencarnar, então, quer dizer, vai pegar o navio, só que vai fazer o caminho inverso, né? Da África para o Brasil. Quando nós desencarnamos, nós pegamos o navio lá no Porto de Santos e deixamos muita gente triste aqui no Brasil, fazemos tchauzinho, muita gente chorando aqui no Brasil. Só que quando o navio chega lá na África, tem um monte de gente que está contente. A África, lógico, é o mundo espiritual, é o plano espiritual. E agora é o caminho inverso, né? Então imagine, né? A Dona Laura, quantos conselhos, quantas orientações, quantos benefícios que ela fez, e numa festa de despedida dessa, eu imagino que seja uma festa bem dolorosa. Mas é uma festividade, vamos lá, né? Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na, carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive assim ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar. A genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais que 2 dias. Ai, meu Deus! Terminaram as aplicações do serviço de preparação do serviço do esclarecimento, do Ministério do Esclarecimento.
e com um olhar algo triste concluía. Olha que interessante, mais um departamento aqui que é letra maiúscula, né? Terminaram as aplicações do serviço de preparação, ou seja, é um departamento lá, né, do serviço de preparação para reencarnar. E esse serviço pertence ao Ministério do Esclarecimento. Olha só. Quando que nós vamos ter, né, um Ministério do Esclarecimento? Já pensou? E com um olhar algo triste concluía: como vê, estou pronta. Ou seja, ela estava muito indecisa, né? E ela que lá no plano espiritual, lá na colônia Nosso Lar, ela era referência, ela ajudou um monte de gente, ela estava cheia de moral elevado, né? Com um moral elevado. Só que na hora da preparação para reencarnar, vem as hesitações. Então, eu estava lembrando, né, daqueles diálogos com o próprio André Luiz, né? As demonstrações, diálogos belíssimos, de elevação de espírito, né? Quer dizer, de clareza, de raciocínio, mas na hora vamos dizer, de entrar no processo de reencarnar, para você ver como é que é complicado. É complexo, né? Quer dizer, então assim, a gente... olha que coisa maravilhosa, né? O André nos trazer essas informações para a gente lidar, né? E entender as nossas vacilações, as nossas dificuldades, né? Porque realmente é isso, assim, de repente lá fala, não, eu bem me conheço meu jeito, eu falo, não, pode deixar isso aí, pode deixar que eu faço, chá comigo, arregaça a manga e fala, chega aqui nada. Aí o cara fala, João, você não prometeu isso aí, João, você não prometeu que ia ser mais paciente, mais, né? Então, assim, a gente se deixa levar, o magnetismo, as nossas velhas tendências, né, Marcelo? Então, e o André trazer esse esclarecimento pra gente, muita caridade. A Dona Laura, né? É ordinary people, né? Gente como a gente, né? Exatamente, apesar, né, quer dizer, de tanto ensinamento, naqueles diálogos para ele lá, né, no início do livro, ela fala, conversando, cada diálogo lindo, né? E ela também, né? E ela também mostra a humildade, a autenticidade. Ela está sendo autêntica. Autêntica, exato. Então, assim, pra gente... E aí, assim, não tem outro caminho. A gente tem que pegar e fazer. Vai ser com dificuldade, né? Com vacilação, né? Em muitas situações, né? Mas a gente precisa seguir esse caminho. A gente precisa seguir as orientações do mestre. E que ótimo, assim, né, que o André vem trazer igual o Afonso falou, né, os esclarecimentos aí da doutrina espírita, para a gente entender mais isso, porque fora isso eu fico até pensando, assim, né, fazendo uma comparação, antes de eu conhecer a doutrina espírita, como é que em algumas situações da vida que eu vivi, como é que eu ia fazer se eu não tivesse esse conhecimento? Então, assim, não é fácil, né? Mas a gente chega lá. Sem dúvida. Como vê, estou pronta, disse com um olhar algo triste a Dona Laura. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Os filhinhos dela, né, o Lísias e os outros irmãos, estariam aqui no plano espiritual e dariam retaguarda para ela. A ajudariam. Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante.
contudo, olha o contudo. E o interessante é que uma figura que eu vou fazer, João, rapidinho, Claro. é que, por exemplo, sabe quando você vai na montanha russa? Você vai no parque aquático, aí tem aquele brinquedo que é aquele altão lá, né? Sabe aquele alto? Aí você chega lá naquele andar lá, sei lá, 30, 40 metros de altura. Lá é tão alto que faz até mais frio lá em cima. É tão alto que até faz mais frio, isso mesmo. E aí você, conforme vai se aproximando o momento, né? Tudo bem, você sabe que não acontece nada, você já viu inúmeras pessoas chegarem no destino e deu tudo certo, não aconteceu nada. Mas quando você chega lá, dá aquele momento de hesitação, dá aquele frio na barriga. E aquela história, tipo, putz, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que eu tomei essa decisão, né? Pois é, não, e às vezes você olha, não tem como voltar atrás, não dá pra descer aquela escadaria ali. Não tem como. Só tem que descer escorregando. Exatamente. Você vê que interessante, né? Mas o que você ia falar? Não, eu ia falar assim, que no final tinha a reticência, né? Contudo, aí vem uma reticência. É o famoso ali. mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Coitado. Como é que chama isso aí? É preposição, né? Mas é preposição, mas, né? Mas é conjunção. Então, mas é conjunção. E quando você fala mas, é porque você vai falar uma coisa inversa àquilo que você estava falando antes, né? Tudo isso me reconforta. Contudo, ora essa, não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize sim as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Então, quer dizer, ele está lá incentivando, tá? Vamos lá, vamos pensar positivo, vamos, né? Tamo junto, o famoso tamo junto. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Olha só, glória imensa de ser útil. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou: tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, no entanto de novo, no entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele esquecimento temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Eu só ia comentar aqui que imagem linda que ela fez, né? Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Que coisa, né? Impressionante, né? As cicatrizes são tudo aquilo que ela vivenciou. E carrega todo o peso e assim, e a lembrança, né, do que ela passou, né? O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou: não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para diante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. Olha só os benfeitores espirituais, né? Como que é o foco deles, né?
O foco deles é sempre nos inspirar para que trabalhemos para ajudar os outros, para sermos úteis mais aos outros do que em si próprio. É porque esse é o caminho, né, para a gente se sentir bem. É onde a gente vai ter a serenidade, né? Quer dizer, a gente vai se sentir melhor, né? E já sabe como é que a gente vai se sentir melhor, então vai nos impulsionar a seguir por esse caminho. É a vacina, a prática do bem. Quando nós nos envolvemos com o bem, você preenche o seu mundo interior, o seu pensamento, o seu coração do antídoto do egoísmo. Você é obrigado a pensar no outro, e isso nos vacina contra os vacilos. Nos vacina contra os vacilos, é isso aí. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora das tentações, ou melhor, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Olha só que coisa profunda que ela está falando, que ela está nos ensinando. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Aí a gente lembra das chagas da humanidade, né? Exatamente, orgulho e egoísmo. Aqui tornou a interlocutora sensatamente. Aqui contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos, nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Olha outro pensamento aí. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Se você se predispõe a entender que o ambiente é adverso, você vai encontrar adversidade, né? Nós somos aquilo que pensamos e atraímos na mesma medida e proporção em que nós nos dedicamos ao pensamento ou ao sentimento. Então não podemos fortalecer o inimigo, o adversário, o que fica melhor, com a nossa visão pessimista. Precisamos sintonizar lucidamente, sem nenhum tipo de devaneio, né? Em todas as oportunidades e possibilidades do bem. E aí sim estaremos nos blindando contra todo tipo de arrastamento. Sem dúvida. E sempre vale a pena lembrar que muitas vezes o inimigo está dentro de nós mesmos, né? Estou convencida agora... Não estou convencida de nada. É assim, ó, o campo das ideias é igualmente campo de luta. É uma conclusão do generoso ministro. Toda luz que acendermos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Eu só ia comentar, a ventania vai apagar. Que imagem também poética. Muito linda dessa daí, né? Quer dizer, as luzes de Deus nunca se apagam, né? Porque assim, ela tinha comentado a questão lá na Terra, lá em cima ela comentou assim: na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. E aí o ministro vem, né, em socorro dela, dizer que as luzes... Ele mostra o meio copo cheio, né? É. Ela tá vendo só o meio copo vazio. Estava indo lá no sentido do vazio, ele está mostrando quantas...
as paixões humanas jamais, né? A ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Uma só. Quer dizer, é uma coisa, é muito consolador isso, né? Muito esclarecedor. E a gente precisa dessa certeza. Como a gente estava comentando um pouco antes do programa aqui, né? A gente precisa trazer essa questão da esperança e deixar essa luz da esperança acesa no nosso coração, porque vão ocorrer as tempestades, né? Vão ocorrer os problemas, vão ocorrer os nossos vacilos, né? As nossas dificuldades, enfim. E a gente vai precisar desse porto seguro, dessa luz de Deus que nunca se apaga. Olha que coisa consoladora, maravilhosa, né? Eu, quando li, até destaquei para fazer o comentário, porque é alguma coisa que nós ainda vamos, no futuro, esmiuçar, entender melhor essa afirmativa. Mas nos lembramos com muito carinho e respeito do nosso venerando Sol de Assis, lá na Úmbria. Francisco e Clara de Assis estabeleceram um modelo que não existia ainda entre nós, que é o modelo da dedicação total, do voto à pobreza, da dedicação ao necessitado, né? No momento em que os homens estavam um pouco perdidos e confundiam a espiritualidade com o mundo transitório, as forças do governo, da matéria, temporais, eles abdicaram completamente de qualquer tipo de valor ou de título e fundaram a Ordem das Clarissas, a Ordem Franciscana, de respeito ao ambiente e de dedicação profunda ao próximo. E isso foi no século XIII e XIV. E nós tivemos oportunidade de visitar os locais que foram o início desse movimento todo, continuam vivos. As pessoas ainda se deixam tocar pelo exemplo de Francisco e Clara de Assis, né? Independente dos limites da religião, mas toda a luz que nós acendemos de fato na Terra, ela realmente permanece, né? O exemplo deles é indelével até hoje, para todos nós. Sim, sem dúvida. E é o sol que iluminou a Úmbria, que iluminou uma região onde predominam a neblina, onde predomina não propriamente as trevas, mas próximo lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. E só tem um lugar em que Deus está mais presente. Deus está presente em todo lugar, mas tem um lugar que Ele está mais presente. Qual que é? Dentro de cada um de nós. É onde Ele está mais presente. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou, cobrando novo alento. Estou convencida agora de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias, faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar,
quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. A essa altura, pois não. Eu gostaria de lembrar a todos aquela historinha que tem diversas versões. A que eu acho mais interessante é dos xamãs americanos. Sim. Que perguntado para o xamã como é que nós viveríamos numa luta dual entre o bem e o mal que existe dentro de nós. Sem dúvida. Ele diz que bem lembrado. O vencedor seria aquele que nós alimentássemos, né? Ele faz a figura entre dois lobos, um do bem e outro do mal. E aqui o Genésio fala de uma forma mais espiritualizada a mesma coisa. Os nossos pensamentos são alimentados exatamente por nós. A sintonia que nós escolhermos e alimentarmos vai determinar a nossa condição. É o que vai predominar, exatamente. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura confortada. Faltava-me ouvi-lo. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo. O esposo já estava encarnado. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui, com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Que legal isso, né? Quer dizer, o André Luiz já tem lá uma família lá nesse momento. Olha que coisa confortadora para o coração, né? A gente ter saber que tem essas coisas para a gente buscar essas questões, né? Que a gente vai, conforme a gente vai trabalhando, vai buscando essas simpatias nesses amigos, cultivando essas amizades que vão. Isso contribui, como diz meu filho,
dizia, né? Contribui para o fortalecimento, né? Para o fortalecimento espiritual. Para o nosso conforto, né? Exatamente, o acolhimento, como bem disse aqui o Afonso, na hora que a gente, né, regressar ao plano espiritual. Né? Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. Já estava lá chorando, né? E meio que caiu a ficha, né? Não, e tem um outro ponto que eu até comentar. Ele ia perder um porto seguro, né? Que ele sempre tinha lá, a Dona Laura. Então, e outra coisa legal também, que esse último parágrafo... Perder entre aspas, né? Ia se despedir. Né? Não ia estar lá presente. Mas assim, um outro ponto também que ela comentou aqui, olha que coisa interessante, né? O esposo dela já estaria encarnado como criança, né? Mas teria a oportunidade de ir lá para conversar durante o sono físico, né? São coisas que a gente nem imaginava, né? Que o André Luiz nos traz esse esclarecimento, né? E essa informação tão importante, né? Para a gente, tão consoladora, né? Para os nossos queridos que voltaram para outro plano, que vieram de lá para cá, daqui para lá, enfim, né? O trem que chega, o mesmo trem da partida, aquela história lá, aquela música lá, né? Mas enfim, que coisa bonita, interessante, né? esse intercâmbio, né, gente? É tão... Hoje, vamos dizer assim, a gente que já está estudando espiritismo já há alguns anos, vamos dizer assim, isso fica natural. Mas há um tempo atrás, assim, antes desse conhecimento, era totalmente assim, uma charada. Como é que seria essa questão, né? Até hoje, né? Quanta gente não tem essa informação? Difícil, né? Deve ser viver, né? Sem essa certeza da continuidade da vida. Por isso a importância desses livros esclarecendo tudo isso aí, né? E outra coisa que chamou atenção aqui foi essa história que ela falou um pouquinho antes da hereditariedade, né? Que ela não queria ficar exposta, demasiadamente sujeita à lei de hereditariedade, a lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Eu vou falar a minha opinião, daquilo que eu entendi. Pode ser que não seja nada disso, mas eu acho que ela se referia a, por exemplo, alguns detalhes da encarnação futura dela, para evitar que ela encarnasse numa família que valorizasse excessivamente sabe aquele negócio de o sangue da sua família é superior à família dos outros, e a sua família tem brasão, e a sua família tem imponência, a sua família é isso, é aquilo. Então eu acho que é nesse sentido que ela diz, né? Que não ficasse demasiadamente exposta à hereditariedade, para que ela pudesse ter êxito na encarnação e não ficar apegada a esse orgulho excessivo relativo às famílias que assim procedem, né? Eu estou dizendo que pode ser uma suposição, né? Porque ele não entra em detalhes, né? Eu tive a impressão diferente, Marcelo. Qual porque foi? Eu acho que nessa época nós não tínhamos ainda os avanços e as conquistas do estudo da hereditariedade genética, né? Então eu acho que foi uma forma simplificada de dizer que ela tinha receio de herdar alguns problemas ou complicações que são típicas da linhagem que ela vai reencarnar. Mas como a gente sabe que o perispírito é, na verdade, o grande modelador do corpo físico, e ele age em sintonia com as nossas reais necessidades, nós só vamos escolher na carga genética do pai e da mãe aquilo que realmente pode contribuir para o nosso crescimento e engrandecimento, né?
as mesmas tendências e possibilidades, como hoje está sendo muito comum das pessoas fazerem uma investigação. Se tem tendência para ter câncer de mama, tira a mama. Isso não procede, porque nós podemos ter essa hereditariedade e não se manifestar por não ter necessidade do nosso processo evolutivo. Não há necessidade de cometer-se um ato violento como esse. Eu acho que ela falava a respeito da genética, que ainda não existia tanto detalhamento. Eu acho que é isso mesmo, Marcelo, porque até aqui nesse ponto onde ela fala, aí o funcionário lá das contas, no caso o ministro, ele disse assim: não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo da nossa irmã, né? Então acho que a questão é mais genética mesmo, viu, Marcelo? Né? O que você acha? Então, é possível que seja, né? Eu só quis fazer uma outra ilação, porque, por exemplo, esse capítulo, eu, para falar a verdade, até gostaria de ouvir outras opiniões, e essa opinião sua é bem provável, e o João está reforçando. Mas como faltam elementos, então eu fiz essa ilação, entendeu? Essa ilação de que poderia estar relacionado a isso. Mas, evidentemente, que eles reforçam, né? Aspectos biológicos, aspectos hereditários, né? E na realidade, acho que assim, o ponto, ela estava insegura. Sim. Totalmente natural, né? Mas assim, insegura. Então, era o que estava mais, assim, vamos dizer, pegando ali no momento, né, coitada, que ela estava no processo ali de despedir, etc. E caía, vamos dizer, encarnar. Agora, ela definiu lá, né, com palavras o sentimento, etc. Mas o ministro conseguiu retirá-la daquela situação, ela ficou melhor, isso que importa, né? Sim. Ministro Genésio. Muito bom. Bem, amigos, então foi uma honra participar desse programa, que tenho certeza que muito contribuiu para nós, para o nosso esclarecimento, e desejamos a todos os corações que nos ouvirem, ou melhor, que nos ouviram e que nos ouvirão, desejamos que esses conceitos possam ser úteis à evolução, ao progresso, ao conhecimento e, sobretudo, ao estímulo de novas aquisições espirituais, novas aquisições no campo das virtudes morais, que esse estudo possa ser uma fonte de inspiração. Da nossa parte, um abraço a todos. Tchau! Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. É sempre muito bom falar a respeito da doutrina, entender um pouco melhor a mensagem, que acho que ainda nós vamos levar muitos anos para decodificar na sua integralidade a obra volumosa de André Luiz, que é um curso para a gente, é uma ótica que ainda nós precisamos aprender a enxergar melhor. Mas cada vez que a gente cutuca um pouquinho, enxerga um pouquinho mais. Vamos continuar nessa batida que está dando muito certo. Uma boa noite a todos. É verdade. É um marco, né, para a humanidade, eu diria. O Marco não veio hoje, viu? Aliás, grande abraço para o Marcos Mello, né? Verdade, um abração aí, Marcão. Mas é muito importante. Perco o amigo, mas não perco a piada, né, Lê? Verdade. Antes assim. Os dois, né? Mas enfim, um grande abraço para todos. Agradeço muito a Deus aí pela bendita oportunidade de estar aqui com vocês. Faltando umas semanas também. Senti saudades. E foi muito bom.
E desejo aí uma excelente semana para todos nós, né? Para os ouvintes queridos aí. Que Deus nos abençoe a todos. Lelê, grande abraço, querido. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, eu que agradeço. Agradecendo, né, mais uma vez ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo a Jesus pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos. E que todos tenham um excelente final de semana, de muita paz, de muita proteção, de muita reflexão. Não se esqueçam das preces, das orações, né? E que a próxima semana seja uma semana de muito amor, de muitas conquistas para todos. Um grande abraço e até a próxima.